E aí, pessoal, tudo bem? De volta aqui no Café Bandeira com o professor Marden, ele que é geógrafo, formado em Direito também. Como é que tá, professor? Tudo bem? Tudo bem, Rafael. Para nós é uma alegria estar aqui com vocês nessa tarde. Muito bom, obrigado pela oportunidade. A oportunidade é nossa de conhecer, de apresentar você para esses professores que assistem a gente. Que bom. E hoje o tema vai ser bem interessante, né? Muito bom. A atualidade na geografia. Na verdade, a gente estuda história no passado, né? O passado pela história. E agora nós vamos falar sobre a atualidade, nada melhor do que um professor de geografia. E ainda mais no momento complicado que a gente está agora, né? Hoje o Brasil vive um conflito, né, Rafael? E é justamente essa é a função da geopolítica, né? Nós somos professores de geopolítica e a gente tem visto, né, que essa ciência já vem caminhando há algum tempo. A geopolítica, ela surgiu, esse termo, no século XX ainda. Mas as demandas, os conflitos internacionais, os conflitos internos envolvendo a política, o povo, o território, tornou esse tema ainda mais aguçado, né? A gente pode falar da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, onde a geopolítica foi muito estudada, foi muito importante, porque nós tínhamos ali a bipolaridade, né? Dois polos de interesse. Nós tínhamos aí na Guerra Fria os Estados Unidos com o capitalismo, a União Soviética com o socialismo. Quando acaba o mundo bipolar, começa uma nova ordem mundial, que é a ordem multipolar, o mundo capitalista, né? A globalização. E esse tema fica mais evidente ainda. E a globalização é um assunto que está em todos os livros. Né? A globalização é uma das vertentes de estudo da geopolítica, porque é essa capacidade de você conectar o mundo, né? Interligar os espaços. Os nossos alunos hoje em dia, Rafael, eles são muito antenados, vivemos uma era de tecnologia e o aluno, ele sabe, tem muita informação. Exato. E o professor de geografia tem que estar antenado com isso também e ter uma capacidade crítica de estabelecer essas relações, essa conexão. Por que o Brasil está vivendo hoje essa crise política, né? O que tem a ver com o capitalismo, né? Com a herança colonial que o Brasil teve, por exemplo. O aluno traz para nós esses questionamentos. E o professor de geopolítica tem que dirimir esse conflito. Porque informação, realmente, como você falou, está em todos os lugares. Está na internet, está nos livros. Cabe o professor transformar essa informação em conhecimento, né? É verdade. O Brasil, durante muito tempo, Rafael, foi um país meio excluído do processo global. Por quê? Porque tinha uma participação pequena política internacional, não tinha representantes, né, em órgãos importantes, a nível da ONU, por exemplo. Não tinha uma participação significativa em blocos econômicos, porque hoje uma tendência muito forte é que os países se cooperem economicamente também. Nós temos hoje a União Europeia, que é um exemplo, nós temos os tigres asiáticos, nós temos o NAFTA, temos o Mercosul, que o Brasil faz parte também, mas uma representação muito pequena. E o Brasil, né, cresceu nos últimos anos, nos últimos 10 anos, o Brasil cresceu economicamente e passou a ser mais visto. Porém, hoje, né, vive uma crise institucional. O Brasil hoje vive uma crise institucional, tanto no meio político, quanto econômico, quanto social. E os nossos alunos têm essa demanda hoje. Eles falam, professor, como é que nós estamos vivendo hoje, né? O Brasil, como é que está o Brasil hoje? O Brasil está em retrocesso. O Brasil, nesse último ano para cá, ele evoluiu economicamente e politicamente. Ficou nessa guerra política há tanto tempo que outras coisas que eram para ser votadas acabaram que ficaram esquecidas, né? Exatamente. E como passar isso para os nossos alunos de maneira imparcial? Esse é o grande desafio nosso, Rafael. O educador tem essa missão, né? Ele tem que trazer para o aluno a reflexão. Eu creio que o meu papel como educador é esse. E geografia é uma matéria tão abrangente, tão bacana, porque é a atualidade. E o aluno, ele tem que ter a curiosidade e ter o discernimento. Eu busco muito a sabedoria para poder ministrar o meu conteúdo dos meus alunos. Porque muitas vezes eles trazem para nós questionamentos que são plausíveis. Por exemplo, né, como eu sou um defensor do Brasil. Eu amo o meu país. Eu amo o Brasil. E quando falo do Brasil, eu sempre defendo essa ideia do amor ao Brasil, do amor à pátria. Eu digo que o povo brasileiro é um povo de sorte, é um povo bom, é um povo honesto, é um povo íntegro. Mas o que acontece? As pessoas lá fora não estão nos vendo assim. Por quê? Porque eles veem uma liderança que, infelizmente, nos últimos anos, se corrompeu. O poder, Rafael, a geografia ensina isso, a política ensina isso, a história ensina isso, o poder corrompe as pessoas. Olha, eu ouvi uma vez o pessoal falando assim, olha, a ocasião
faz o ladrão. Mas eu discordo. Eu acho que a ocasião revela o ladrão. Revela o ladrão, eu concordo com você. E realmente, então, o que aconteceu? As pessoas estão julgando o Brasil não pela realidade dos fatos, mas por uma visibilidade que o país teve negativa. Eu encontro meus alunos todos os dias e muitos deles que viajam para fora do Brasil me dizem, professor, lá fora é muito melhor que o Brasil, né? Porque eles veem uma sociedade mais organizada, onde os governantes são mais éticos, conduzem com lisura o seu papel, que quando são eleitos não vislumbram a si próprio, mas sim a sociedade que elegeu a eles. O governante, ele não se representa, ele representa o povo que elegeu. E muitas vezes as pessoas lá fora veem o Brasil ruim como está, olhando para os governantes. Mas o povo que está aqui dentro é um povo bom. Então nós não podemos desanimar. Então eu pontuo para meus alunos cotidianamente, queridos, o Brasil está vivendo um momento ruim. Agora, fugir do Brasil, ir para outro país, abandonar o barco nesse momento, talvez não seja nem digno nós, como brasileiros, né? Fazemos isso. Nós temos que ter a esperança. Não é isso? A criança fala assim, adolescente fala assim, eu vou embora do país porque aqui está horrível. Eu acho que tem que ser o contrário. Né? O Brasil está horrível, então agora que eu vou ficar, porque se o Brasil é seu, o Brasil é meu. Se eu não arrumar isso, quem vai fazer? É verdade. Nós estamos aprendendo, na verdade, com erro, Rafael. Eu entendo que a sociedade, os nossos jovens de hoje, que serão no futuro, né, os nossos representantes, eles precisam aprender. Quando a gente erra, a gente aprende muito. Nós somos adultos já, nós sabemos disso, né? Já erramos muito. E o erro nos ensina bastante. Então eu tenho visto, Rafael, que isso que o Brasil está vivendo hoje na sua geopolítica, tanto na questão social, econômica e política, como uma oportunidade de aprendizagem para os futuros governantes do nosso país. Esses jovens têm essa oportunidade de aprender com isso, porque eles estão vendo como não fazer. Exatamente. Não é? Uma coisa que eu tenho visto também, eu também passei um tempo fora, morei um tempo fora, e eu via as crianças de lá com aquele sonho de ser um parlamentar. O meu sonho é ser presidente dos Estados Unidos, meu sonho é ser presidente, ser primeiro-ministro e tal. A gente não vê isso aqui, sabe? A gente não vê crianças falando assim, eu quero ser um senador, eu quero ser um deputado. Sabe? O que a gente pode fazer para mudar isso? Porque a criança já nasce ouvindo, falando que lá só tem ladrão. Lembrando que, poxa, não é verdade. A gente tem bons políticos. Sim. Só que acaba que a nossa preguiça de ver, de acompanhar a política, acaba que faz com que a gente só veja os maus. É verdade. A gente tem bons políticos. Mas quando a criança já cresce ouvindo que lá só tem bandido, ela não vai querer trabalhar num lugar desse. Eu vejo assim, Rafael, o exemplo, né? A gente tem muito a referência do exemplo. E os nossos governantes, eles são exemplos para a nação. Eles foram eleitos pelo povo. Então, se eles foram eleitos, é porque as pessoas que votaram neles acreditaram no trabalho deles. Só que o que acontece no Brasil? O Brasil, nossos governantes, eles têm caras diferentes. Antes, né, quando candidatos, eles são uma coisa. Eles falam, eles prometem, eles agem como se fossem bons governantes. E depois que são eleitos, eles somem, eles desaparecem, eles mudam a conduta, eles não cumprem com a palavra que prometeram. E o povo, hoje em dia, não é mais bobo. As pessoas estão vendo. Verdade. Então, né, a sua pergunta, por que os jovens brasileiros hoje, né, não querem mais, não querem, na verdade, assumir um cargo eletivo? Porque eles desacreditaram. Essa corrupção, essa mentira, esse engano, esse sofisma atingiu o campo dos jovens na área emocional. Então, os jovens hoje estão mais razão. Então, eles estão mais pensando na profissão que vai dar para ele um bem-estar financeiro, que vai dar ele a oportunidade de ser respeitado dentro de um ambiente menor, e não uma representação política como é grande, né? Como é muito maior. É uma visão enganosa. Por quê? Porque o representante, ele pode ser bom, como você falou. Nós temos exemplos negativos? Sim, mas nós temos pessoas idôneas, pessoas de bem. Então nós temos que entender, os nossos jovens de hoje precisam entender que eles podem sim fazer diferente. Não é porque a atualidade está ruim, ou que nós temos no Brasil até uma maldição, né? Há quem diga que o Brasil está amaldiçoado, que tudo isso que está acontecendo com o Brasil é uma maldição, mas nós podemos quebrar tudo isso e fazer diferente. Os nossos jovens hoje devem ter uma visão moral, ética,
diferente da dessa que a gente está vendo hoje. Então é possível fazer diferente. E eu prego isso para eles, falo, olha, vocês serão governantes. Eles podem ser presidente do Brasil, podem ser governadores, deputados, pessoas idôneas, pessoas de bem, que vão representar o povo com qualidade, com ética e moral. E isso que falta para o nosso país hoje. E eu, como educador, Rafael, eu me sinto na obrigação de falar para meus alunos que é possível, não perder a esperança, né? O amor pelo nosso país. A gente tem a função de mostrar para o nosso aluno que o Brasil pode melhorar e que depende dele. É verdade. E a geopolítica, a geografia como um todo, Rafael, ela abre o estudo do aluno para a crítica. Durante muito tempo, a geografia foi uma ciência ensinada de forma muito isolada. Hoje não, hoje ela é contextualizada. Né? Os alunos, como tem que ser de verdade. A formação do cidadão, ela é completa, né? Ela é multidisciplinar. Então, nós, né, na figura de professor, nós temos que estimular o nosso aluno a leitura, a crítica, a autoanálise. Eu sei que outros colegas vão assistir esse vídeo, né? E isso eu tenho feito com meus alunos, né? Eu tenho colocado meus alunos para ler, escrever. E ler várias fontes, né? Porque às vezes quando a gente fica em uma fonte só, nós ficamos limitados ao que aquele editor pensa. A gente não pode ter uma visão fechada, a gente tem que ter uma visão aberta, né? E ainda que você não concorde, você pense diferente, né? Você tem que ouvir essas pessoas falarem, né? Igual o Brasil hoje, a gente está vivendo esse conflito político. Você ouve pessoas falarem do mesmo assunto de maneiras antagônicas, totalmente diferentes, né? Eu vejo isso positivo, né? Vivemos num país democrático, uma sociedade livre, né? Onde o direito tem deveres, mas também tem obrigações, cada um é responsável por aquilo que fala. Então, o nosso aluno tem que aprender a respeitar isso, né? E enxergar isso como um país democrático. Um aluno me disse esses dias, professor, e se voltar para o Brasil a ditadura militar? Eu entendi isso como um retrocesso. Claro. Jamais, o Brasil não precisa disso mais, nós temos que caminhar para frente e não voltar, né, no tempo. Sabe uma coisa que eu gosto de falar com meus alunos? Digamos que nós dois somos irmãos, a nossa mãe está doente. Você tem um remédio, eu tenho outro, um remédio diferente. Nós vamos brigar para ver qual remédio que a gente vai dar. Porque eu tenho a convicção que o meu remédio é bom e você tem a convicção que o seu remédio é bom. Digamos que de um jeito ou de outro, você ganhou a disputa e você vai dar o remédio. Eu jamais vou querer que minha mãe morra só para provar que o meu ponto de vista é o certo. Então acho que isso que a gente tem que mostrar para os nossos alunos. Se um lado venceu ou se o outro venceu, não interessa. O ponto é, a gente quer a mesma coisa, a gente quer o Brasil evoluindo. Justamente isso. E o Brasil passa por um momento, uma oportunidade fantástica, Rafael, de mudança, né? Eu costumo dizer que as reformas, elas são difíceis, né? Nós que moramos em casa, e às vezes pensamos em fazer uma reforma na nossa casa, como é difícil fazer uma reforma em casa, né? Tem poeira, tem que lixar a parede, tem que quebrar a parede, tem que mudar o piso. Então, o momento da reforma, ele é muito turbulento, difícil. O Brasil está vivendo isso hoje. Há quem é contra. Há quem é contra. Não, para que isso? Deixa para depois fazemos essa reforma. Não. Nós precisamos para ontem. Mas eu percebo, Rafael, que nós estamos limpando o nosso país. Com certeza. O tapete está sendo levantado e aquela sujeira estava debaixo do tapete, está sendo retirada. Saindo tudo. Eu vejo esse momento que o Brasil está vivendo hoje como uma oportunidade de crescimento. É em meio às crises que as pessoas de boa fé, que as pessoas de bem, que as pessoas donas crescem. Então eu acredito que esse espírito, né, positivo, esse alegrar-se na esperança do Brasil estar melhor, tem que contaminar os educadores e seus alunos também. Porque nós somos os pensadores. Os jovens de hoje são o futuro do nosso país. Se eu, como educador, perder essa esperança, e o meu aluno? Você gosta de colocar debate em sala de aula? Muito, muito. As minhas aulas, o tempo todo, eu trago à tona, né, esses conflitos, né, dando ao aluno a chance de falar, de externalizar os seus medos, as suas angústias. Os alunos trazem de casa essas preocupações. E quando ele fala, ele desabafa, e eu, como intermediário, como uma pessoa mais velha, como professor, eu tenho a condição de trazer para ele esse equilíbrio. Essa é uma missão maravilhosa que nós temos como educadores, né, Rafael? E é um privilégio, né? É um privilégio nosso. É exclusiva nossa. E que dicas você dá para um professor para criar um ambiente de debate em sala de aula?
Rafael, eu como professor há 18 anos, já não parece, né? Mas tem 18 anos. Você começou com 5. Comecei muito novo, eu não vou contar a minha idade não, mas tem 18 anos que eu estou como educador. Nesse tempo, Rafael, de experiência na sala de aula, eu tenho visto que o professor tem que deixar o seu aluno ser também protagonista da aula. O aluno tem que ser atuante na sala de aula, né? Então eu abro meus alunos, eu dou espaço para o debate para eles. Eles podem externalizar as suas falas. Eu procuro trazer para a minha aula, Rafael, o bom humor, a alegria. É importante. Esse entusiasmo, esse carisma, o professor tem que fazer muito isso. Aquele professor carrancudo, aquele professor cabisbaixo, desanimado, não vai atingir o coração do seu aluno. Da idade média, né? Não, esse está ultrapassado, né? As tecnologias hoje, as ferramentas que nós temos são fantásticas. Eu faço a prova oral, Rafael. Eu dou ao meu aluno uma prova oral. Eu encontro alunos meus nas ruas que vêm e me abraçam. Professor Marden, você faz prova oral até hoje? Eu digo, faço. Professor, aquilo me desenvolveu. A minha comunicação, a oralidade, a minha timidez foi vencida. Então, dê espaço. O seu aluno tem um potencial grande demais. Aqueles que você menos imagina. Dê uma outra ferramenta para ele. Ele vai te surpreender. Dê espaço para o seu aluno, porque ele vai arrebentar. Com certeza vai ser alguém de bem no futuro. Que é isso que o nosso país precisa hoje, Rafael. Demais, meu amigo. Professor, eu agradeço demais a sua presença aqui. Foi, assim, maravilhoso, não tem palavras. E gostaria de fazer mais com você também. Com certeza, Rafael. Eu fico honrado pelo convite, agradeço a oportunidade e tenho certeza que essa é a primeira de muitas que nós vamos fazer. Muito obrigado. Um abraço. Obrigado. Obrigado. Até. Loving it and love it up. Living it up when I'm gone.